Olá, pessoas. Vamos continuar aqui nossa aula de trabalho e energia, tá? Eu tenho que dar um exemplo que eu esqueci de dar na aula passada, tá? Que é assim: seja um corpo em um plano inclinado de altura h e inclinação θ, né? Então, o desenho ali, né? Plano inclinado normal, né? Qual o trabalho de uma força que empurra o corpo para cima, né, na mesma direção da inclinação, com velocidade constante, tá? Então, eu vou empurrar um corpo para cima com velocidade constante, tá? Então, vamos fazer o desenho aqui. Então, o corpo está aqui, tá? Então, massa M aqui, tem que falar que o corpo também tem massa M. Ângulo θ, altura H, tá? E eu quero empurrar esse corpo, né, na mesma direção, tá? Então, vamos circular as coisas importantes aqui. Então, tem que ser na mesma direção da inclinação e com velocidade constante, tá? Essas duas coisas é muito importante. Então, significa que a força está aqui na mesma direção da inclinação e a velocidade é uma constante, beleza? Vocês podem pausar o vídeo nesse exato momento e tentar fazer, tá? Esse tipo de exercício, vocês, nessa altura do campeonato, já têm condição de fazer, tá? Então, pausem, façam, venham depois conferir a resposta. Vou esperar, tá? Pronto, já esperei. Vamos fazer, então. Vamos fazer o diagrama de força ali nesse corpo, né? Quais forças agem ali? Então, força-peso, força normal, né? Que é óbvio. E aí tem também a força F. Vou até botar de outra cor aqui. Força F, tá? A gente já viu, né? Vamos ampliar um pouquinho esse peso com essa normal aqui, né? Então, se a gente usar uma lupa aqui, botar aqui o peso maior, normal aqui, né? A gente pode decompor isso aqui, né? Vamos decompor pela 18ª vez, mas é bom para gravar, né? Então, se ali é normal, aqui vale menos a normal, né? E aqui tem uma componente que a gente chama de PX, né? Que a gente chama esse eixo aqui inclinado de X, né? E aqui é θ também. Então, o meu PX nada mais é do que o P vezes o seno do ângulo, né? Nessa altura do campeonato também vocês têm que saber, né? Já que esse aqui é o cateto oposto ao ângulo θ aqui. E o meu PY, que vale a normal, ele vale o quê? P vezes cosseno do ângulo, tá? Então, eu posso reescrever, né, essa expressão aqui, vamos até circular. Eu vou reescrever essa expressão aqui, ó, essa diagrama de força aqui, em função das forças decompostas, né, nesse sentido aqui, ó, x e y já inclinado, tá? Então, como é que fica? Eu tenho normal para cá, tenho PY para cá, tem a força F para cá e tem o PX para cá, onde PY e PX estão dados aqui. Tá ok? Então, que mais de informação que eu tenho? Eu tenho informação de que o corpo sobe com velocidade constante. Se a velocidade é constante, não tem aceleração. E se não tem aceleração, soma das forças é igual a zero. Então, meu F deve ser exatamente igual ao meu PX em módulo, né? Que uma aponta para baixo e outra aponta para cima. Tá? Então, a minha força, ela nada mais é do que o peso vezes o seno do ângulo, né? Ou mg seno θ. Né? E eu vou subir esse morro, tá? Então, vamos olhar aqui o desenho de novo. Então, meu deslocamento, meu ΔX, né? Meu deslocamento é esse aqui, ó. Daqui até aqui.
né? Esse é meu ΔX. Quanto que isso vale? Ora, essa aqui é a hipotenusa de ângulo θ e cateto oposto H. Então, se eu fizer esse triângulo aqui, né, eu vou ter o seguinte. Vou ter que seno de θ é igual a cateto oposto, H sobre hipotenusa. Logo, a minha hipotenusa nada mais é do que H sobre seno de θ. Pronto. Agora vamos calcular o trabalho. Vamos ao trabalho. Trabalho é igual a integral de F dr. Qual que é o F? O F deve ser igual a força-peso. A gente já falou, né? Então, tá aqui, ó. Tá aqui calculado. Isso aqui, naturalmente, é uma constante, porque o peso é uma constante e o ângulo é uma constante. Então, é mg seno de θ vezes o deslocamento, que é o ΔX aqui, né? E quanto que ele deslocou? Aqui, ó. H seno θ. Então, H sobre seno de θ. Corta. mgh, tá? Então, é bem interessante que o trabalho, ele depende só da altura, né? Ele não depende da inclinação. Tá ok? Então, esse é um resultado bastante interessante para vocês pensarem aí. Beleza, vamos falar agora de uma das coisas mais importantes sobre a mecânica, né? Sobre a dinâmica. E, de longe, é a parte mais importante em relação a essa parte de trabalho e energia, que chama o teorema trabalho e energia, tá? Então, tá aí, bem grandão, tá? Teorema trabalho e energia, né? É um pilar fundamental. A gente vai enunciar e vai demonstrar, tá? O que o teorema trabalho e energia diz? Ele diz o seguinte: o trabalho da resultante de forças que agem sobre um corpo, né, é igual à variação da energia cinética deste corpo. Então, isso vai ser muito importante, que a partir disso aqui, lá na frente, né, daqui a algumas aulinhas já, a gente já vai poder falar sobre conservação da energia, e a conservação da energia baseia-se fortemente nesse enunciado. Então, não basta enunciar e escrever, tem que grifar isso aqui tudo. Então, anote aí também, tá? Isso aqui é extremamente importante. Tá? Então, toda a conservação da energia se baseia neste enunciado. Vamos demonstrar? Vamos demonstrar. Tá? Então, o que a segunda lei de Newton diz? Força igual a massa vezes aceleração. Ou melhor, resultando das forças igual a massa vezes aceleração. Aqui a gente vai considerar que esse F é igual a resultando das forças, tá? Vamos integrar dos dois lados? F dr ir de um ponto inicial até um ponto final é igual a integral de um ponto inicial até um ponto final de MA dr. Tá? Então, só estamos integrando no deslocamento aqui, tá? Agora, vamos escrever algumas coisinhas aqui. O que é a aceleração? É dv/dt, né? Tá. E o que é velocidade? É dr/dt, certo? Nenhuma novidade aqui. Então, vamos reescrever isso aqui e falar que o meu dr, ele é vdt, né? Certo? Só peguei aqui, ó, só um chá cruzado isso aqui, tá? Então, o que a gente consegue aqui? A gente consegue o seguinte: a integral de é, por definição, o meu trabalho. Então, meu trabalho é igual ao que? A integral de m
vezes A, porém A é dV/dt, então produto interno com dr. O que é dr? Ora, dr é V/dt, então V/dt. Então aqui o que a gente consegue fazer? Consegue cortar os dt's. Então aqui eu vou ter uma integral do tipo VdV, é um produto interno, mas é o produto interno do vetor V com a diferencial dele mesmo, né? Então, esse ângulo aqui, naturalmente, é zero, que é o ângulo de V com V, né? É igual a x dx. Então, aqui não vai aparecer nenhum cosseno, porque vai aparecer o cosseno de θ, que é... θ é zero, o cosseno é 1. Então, esse trabalho nada mais é que a integral de mVdV. Agora, o que é mVdV? Né? A integral de VdV é V ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é mV ao quadrado sobre 2 de até F, que é mV ao quadrado sobre 2 final menos mV ao quadrado sobre 2 inicial. Ou seja, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é uma variação, né? E mV ao quadrado a gente chama de K, né? Que é energia cinética. Então, trabalho é igual a variação da energia cinética, ó, teorema trabalho-energia, onde K é definido como mV ao quadrado sobre 2, beleza? Então, isso aqui é extremamente importante, dá para fazer muita coisa só com isso aqui, tá bom? Então, vamos dar um exemplinho aqui. Vou dar um exemplo e vou deixar vocês fazerem alguns exercícios. Tá? Então, primeiro exemplo. Seja um corpo deslizando horizontalmente com velocidade v, né? Inicial, né? Velocidade inicial v, né? Se o coeficiente de atrito é μ, né? Então, μ, não dá para escrever μ, então bota só u mesmo, né? Qual a distância ele vai percorrer até parar? Então, basicamente, o que eu estou perguntando aqui é: se você empurrar um corpo com uma certa velocidade, quanto que ele anda até parar? Então, é o que a gente faz, por exemplo, pega uma cadeira aí na sua casa, empurra ela, vai sair deslizando, cantando, e para. Eu falo assim, pô, se eu sei agora que o coeficiente de atrito, né, qual a distância que ele vai percorrer até parar? Ou, posso fazer o contrário também. Se eu sei se eu medir quanto que ele anda, eu posso descobrir o coeficiente de atrito, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai ver, né? Então, variação da energia cinética igual ao trabalho da força. E qual força que eu vou querer aqui? Atrito. Então, é o trabalho da força de atrito. Então, quanto que vai valer o ΔK? Né? Então, energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, a final é zero, porque ele parou, menos a inicial, que é mv ao quadrado sobre 2, já que ele tem velocidade inicial v. Então, simplesmente, o ΔK vale menos mv ao quadrado sobre 2. Beleza. Quanto vale agora a força de atrito? A força de atrito, como está arrastando, é atrito cinético. Então, é μc, né, coeficiente de atrito cinético, vezes a normal. Como está num plano horizontal, μc vezes mg. Né? Se tivesse no plano inclinado, vamos ver as aulas de lei de Newton sobre atrito no plano inclinado lá. Tá? Então, o trabalho é integral disso aqui, mg, vezes, né, um dx, indo de quanto? De zero, vamos considerar que sai da origem, até algum ponto que eu não sei, que eu vou chamar de x final. Tá? Então, isso aqui vale quanto?
Ah, tem um detalhe aqui, né? A força de atrito. Vamos botar aqui o sistema de coordenadas X. Olha ali. Qual que é o detalhe aqui? Se o corpo está indo para a direita, a força de atrito vai para a esquerda. Então, meu F está na direção menos X, menos F na direção Y, né? Então, tem que botar um sinal de menos aqui, senão vai dar errado. Bota o sinal de menos aí, acabou. Então, vai dar quanto? Menos mi mg, integral de dx é x, de xf até zero é xf, xf. Pronto. Então, agora aplica o teorema trabalho-energia. Eu tenho que menos mv ao quadrado sobre 2 é igual a menos mc vezes mg, bota isso aqui, vezes xf. Corta. Xf vale quanto? V ao quadrado sobre 2, né? MC no denominador, que passa para lá dividindo, tá? E esse G também, tem esse G aqui também, né? Então, G também. Então, deixa eu deixar mais bonitinho aqui. Então, vai dar um 2, vai dar o G e vai dar o MC, tá? Tá aí. Exercício para vocês. Análise dimensional nisso aí, para mostrar que isso aí tem dimensão de comprimento, que é distância, né? Então, exercício, análise dimensional. Opa. Exercício, análise dimensional. Então, gente, aqui até vale um comentário, tá? Muito cuidado trabalhar com energia e força. É natural fazer uma certa confusão, mas não é perdoável, tá? Ter muito cuidado, que força e energia têm dimensões diferentes, tá? Energia tem dimensão de trabalho, que é força vezes deslocamento, e força tem dimensão de força, Newton, massa vezes aceleração, tá? Então, muito cuidado nisso aí. Exercício número 2. Esse é para vocês fazerem. Esse eu não vou fazer, não. Exercício número 2. Seja um corpo deslizando horizontalmente, igual ao primeiro, né? É só agora sem atrito. Então, sem atrito de massa M, tá? Então, ele colide com uma mola de constante elástica K, né? Força, né? Força de mola, menos Kx, tá? Então, calcular a compressão da mola, se a velocidade inicial é V. Então, calcular a compressão da mola, sendo a velocidade inicial B, tá? Então, vai fazer a mesma coisa, só que aqui, em vez de usar a força de atrito, vocês vão usar a força de mola, tá? Beleza? Mais um exercício aqui. Exercício 3. Seja um corpo de massa M empurrado com velocidade inicial V em um plano inclinado de coeficiente de atrito μ e ângulo θ, né? Calcular a altura máxima de subida. Então, aqui é parecido com o primeiro, só que vai ser empurrado um plano inclinado, tá? Então, o que isso muda? Muda que agora eu vou ter duas forças agindo, tá? Eu vou ter, né? Opa, pode ser assim mesmo, não tem importância não, faz diferença nenhuma. Então, aqui é θ, aqui vai ser meu H, ó. Essa é a minha altura H. E aqui está o meu corpo. Então, ele vai ser empurrado com velocidade V, tá? Então, vai ter o que agindo ali? Né? Vai ter agindo aqui, né, uma força de atrito, mas além dessa força de atrito, também tem para trás um Px, né? Porque na hora que você decompor as forças aqui, né,
Força normal, blá, 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 PX, né? Lembra isso aqui, né? Não vou fazer isso toda vez, não. Então, tem essas duas forças agindo, né? As duas são contra o movimento. Então, estudem e apliquem, tá? Tem que saber fazer isso nessa altura do campeonato também, tá? Então, mais um exercício para vocês. E agora, para encerrar essa aula, vamos falar de potência, tá? Potência. O que é potência, né? Então, o chuveiro é um bom exemplo a dar sobre potência. Espera um pouquinho. O chuveiro é um bom exemplo a dar sobre potência. Por quê? Você quer esquentar uma água, né, para tomar banho. E ao mesmo tempo você quer que essa água caia na sua cabeça. E você quer tomar banho rápido. Você não quer ficar esperando 2 horas para essa água esquentar. Então, você compra um chuveiro bem potente, né? De 7.500 watts, de preferência. Tá? Por que você compra esse chuveiro bem potente? O outro chuveiro não esquenta a água igual? Esquenta, né? Qual que é a diferença se a potência é menor? Ele vai demorar mais para esquentar. Então, você vai ter que abrir a água bem pouquinho, para vir pouquinha água, porque se você botar muita água, ele não consegue esquentar tanta água tão rápido, tá? Então, potência é a rapidez que um trabalho é realizado, né? Então, é a rapidez que um trabalho é realizado, tá ok? Então, quanto mais rápido o trabalho for realizado, mais rápido, mais potente é. Por exemplo, imagina um elevador. Você quer subir no elevador. Aí você bota lá, é um elevador de carga, né? Você bota lá uma carga de 500 kg. Ele vai subindo devagarzinho. Aí tem o trabalho, que é força vezes deslocamento, né? Pensa que está subindo com a velocidade constante. Se a velocidade é constante, então a força para cima é igual ao peso, né? Porque a resultante tem que dar zero, porque não tem aceleração. Então, independente de qual é essa velocidade, o trabalho é sempre o mesmo, né? Porém, quanto maior for a velocidade, maior é a potência, né? Porque o trabalho está realizando mais rápido em um do que em outro, né? Então, eu posso definir potência como sendo dW dt, ou também definir a potência média como sendo variação do trabalho sobre o tempo. Na verdade, não existe muita variação do trabalho, né? É simplesmente trabalho realizado sobre um intervalo de tempo. Tá ok? Então, vamos fazer um exemplo rapidão aqui e depois encerrar a aula, tá? Então, exemplo. Seja um carro a velocidade constante de 90, vou botar em metro por segundo, 30 metros por segundo, né? Melhor que botar em quilômetro por hora. Então, seja um carro com velocidade constante de 30 metros por segundo, né? Se sua potência vou colocar assim, 75 kW e sua massa é 1.200 quilos, qual a força de empuxo do motor? Então, qual a força de empuxo do motor para fazer um carro que tem uma potência de 75 kW? Depois dá para transformar isso em cavalos de potência, tá? Eu não sei de cor, mas procura no Google, né? Por watts para cavalo de potência. Inclusive, né? Vamos abrir um adendo aqui, um parêntese, né? Só para falar que a unidade de potência, né, como é trabalho pelo tempo, ela é joule por segundo, e isso é chamado de watts, tá? Representado pela letra W maiúscula, beleza? Então, voltando aqui. Então, seja um carro com uma velocidade constante tal, sua potência é 75.000 watts, sua massa é tal. Qual a força do motor, né? Então, vamos aplicar o fato que potência é trabalho pelo tempo. Agora, como é constante a força, né? Como é constante a velocidade, vamos supor que a força também seja constante, tá?
Se a força é constante, o trabalho é força vezes deslocamento, né? Dividido pelo tempo. Ora, deslocamento dividido pelo tempo é a sua velocidade, tá? Então, essa é outra expressão de dar a potência. Potência é igual a uma força média, né? Tá? Se for constante é sempre a força, mas se for uma força variável é uma força média, vezes a velocidade, tá? Então, agora é só jogar os dados aqui. 75.000 ou 7,5 vezes 10A. A quarta é igual a força vezes a velocidade, que é 30. Tá? Então, nem precisou da massa. Força é igual a quanto? Força é, vou botar assim, 75 vezes 10 ao cubo, dividido por 30. Logo, quantos que é 75 dividido por 30? Se fosse 25, ia ser 3 certinho, né? Devia ter botado 25. Mas aqui dá 2,5. Tá? Então, 2,5 vezes 10 ao cubo, né? 2,5 vezes 10 ao cubo. O quê? O quê, gente? Pensa bem. Pausa o vídeo e descobre. Qual que é a unidade disso aqui? Pode falar? Newton, é força. Tá? Então é assim que faz as coisas, tá? A próxima aula a gente vai falar sobre a conservação da energia. Beleza? Então, nos vemos lá. Gente, fechei o vídeo aqui, até esqueci. Tem um exercício muito importante que eu tenho que passar para vocês. Que é o seguinte. Seja um menino arrastando qualquer coisa, um corpo de massa M numa superfície de atrito, ou melhor, uma superfície com coeficiente de atrito μ, né? Uma força de coeficiente de atrito μ, né? Por uma distância, vou colocar assim, x, né? Fazendo uma força F. Não, fazendo uma força S não, fazendo cuja força faz um ângulo θ. Como na figura. Então vou ter uma figura aqui para ficar bem claro, né? Então seja um menino arrastando um corpo de massa M numa superfície coeficiente de atrito μ por uma distância x, né? Onde a força faz um ângulo θ, né? Ah, uma coisa importantíssima. Com velocidade constante, tá? Com velocidade constante. É botar maiúsculo aqui. Com velocidade constante. Então, desenha esse aqui, ó. Tá aqui o corpo, tá aqui a superfície, ela é horizontal, tá? Apesar do meu desenho não tá tão bom. Aqui está a força que o menino tá fazendo. Tá? Essa é a força. Essa força faz um ângulo θ, né? Aqui está a força de atrito, agindo sempre contra a normal, lembra disso, né? E vou andar uma distância ΔX, né? Ou x ali, né? Então, vou andar essa distância x. E a caixa está com uma velocidade constante. Velocidade igual a uma constante. O que significa isso? Significa que a somatória das forças tem que dar zero. Tá? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber qual é o trabalho dessa força F. Tá? Calcule o trabalho realizado. Tá? Então, vamos pensar como fazer isso aí. Tá? Esse exercício, vira e mexe, que era uma prova. Calcule o trabalho da força F. Né? O trabalho total vai dar zero, porque não tem força resultante, né? Já que a velocidade é constante. Mas eu quero o trabalho da força F, só da força F. Então, você tem que descobrir quantos que vale essa força F primeiro. Como que você vai descobrir isso? Vai ter que fazer todas as forças cancelarem para a velocidade ser constante. E aí vão usar a nossa forma de trabalho, tá? Trabalho integral de FDR, tá? Beleza? Então faça o exercício importantíssimo, tá? Um dos mais importantes dessa matéria e muito completo, tá? Esse livro, tanto com a parte de forças quanto com a parte de trabalho, ele é um exercício, ó, chuchu beleza, tá ok? Façam aí, até a próxima aula.